Teremos agora a próxima conferência. Convido o Dr. Lucas de Castro Brochá para fazer a conferência sobre lesões por overuso no esqueleto imaturo. É um assunto que o Lucas domina muito, gosta de falar e tem uma grande experiência. Dr. Lucas, por favor. Obrigado novamente pelo convite, Gilberto. Obrigado pela presença de todos online ou presencialmente. Aqui um comentário, o Dr. Ney Botter colocou assim: muitas graças pela demonstração, simplesmente assombroso. Vai gostado muito. Dr. Lucas, obrigado. Ney Botter que está sempre presente também nos eventos da ortopedia pediátrica com a parte esportiva. Um abraço para ele. Bom, essa aula, essa fala, inclusive, foi utilizada de maneira muito parecida no primeiro evento que a gente teve, né? 2 anos atrás, né, Gilberto? Sim. Porque eu e o Gilberto conversamos bastante que quando a gente vai aos congressos de ortopedia geral, ortopedia esportiva, vamos falar de lesões por overuse do osso, é sempre fratura por estresse. Mas a criança não é um pequeno adulto, ela é diferente. Essas lesões não acontecem como fratura por estresse em criança, ou pelo menos elas são extremamente raras. Daí surgiu a vontade de montar essa aula de um assunto que eu acho que é pouco falado, apesar de ser relativamente frequente no nosso dia a dia. Bom, primeiro vamos definir o que seria uma lesão por overuse. É um termo para designar aquela lesão por sobrecarga tecidual repetitiva por um determinado período de tempo. Então é diferente das lesões agudas. Então essa aula é muito focada nas lesões fisárias, né? A gente não está falando de uma criança, por exemplo, que cai de altura e tem uma fratura supracondiliana, né? Não é isso que vai ser que vai ser abordado nessa palestra. E isso tem muito a ver com o que foi discutido, inclusive, na outra fala, que é a especialização precoce em lesões. É uma coisa que temos visto cada vez mais, talvez com a popularização dos grandes eventos esportivos cada vez mais acessíveis, as famílias depositam toda a esperança do futuro numa criança que é boa no futebol, que é boa no tênis, vai toda aquela carga para cima da criança. Eu tive pacientes de 8, 9 anos de idade que viajavam o mundo acompanhando grandes lãs de tênis para poder treinar com os grandes tenistas do mundo, né? Porque o pai era um tenista, vamos dizer, frustrado, né? Não conseguiu chegar àquele nível, viu essa esperança no filho. Então a gente vê isso em todas as categorias, né? Tivemos um exemplo nas últimas Olimpíadas da brasileira, cujo nome é Fadinha, né? Que ganhou aos 12 anos de idade medalha, acho que foi a medalha de prata, no skate. Então imaginem 12 anos de idade já ganhando uma medalha olímpica, né? Sem ser na ginástica olímpica. Mas como eu disse, a gente vê no tênis, a gente vê nas pequenas ligas de beisebol, é muito relatado em outros países que jogam beisebol, como os Estados Unidos, né? Muito forte na publicação dessas lesões. Aqui a gente vê muito também na natação, uma especialização bastante precoce, e as crianças e adolescentes costumam ser submetidos a grandíssimas distâncias diariamente. A gente vê adolescentes jovens, crianças ali de 12 anos de idade, nadando 5, 6 quilômetros por dia, né? É louco isso, né? Parece que eles selecionam quem vai ser um atleta profissional por quem não se lesa, e não por quem é competente naquilo, né? Porque as crianças vão sendo lesionadas e vão largando o esporte, e aqueles que não se lesionam persistem, apesar de talvez eles não serem os melhores nadadores, né? E outro esporte já citado, como a ginástica olímpica, que não tem jeito. Para ser uma profissional, vai ter que especializar precocemente para aproveitar da elasticidade e ganhar todo o equilíbrio necessário para poder ser uma competidora de nível internacional. Então, quando a gente fala de lesão por overuse em criança e adolescente, a gente está falando muito desse público. É muito raro a gente ter aquele menino que faz a escolinha de futebol 2, 3 vezes por semana com uma lesão por overuse. Não é esse tipo, né? E detalhe, eu estou falando aqui muito de profissionalização e equipes competitivas, mas tem menino que simplesmente adora jogar futebol e faz 2, 3 escolinhas diferentes e desce para o pátio do prédio ou vai para o clube e joga 3 horas todos os dias com os amigos, além das escolinhas, né? E aqui eu lembro, então, dessa diferença já citada entre uma fratura por estresse de um adulto, de uma osteocondrose, de uma apofisite, um esqueleto imaturo, né? Aí à esquerda nós temos o exemplo, por exemplo, de uma fratura por estresse já em fase de consolidação da tuberosidade posterior do calcâneo. Então se aparecer o raio-x é porque já está consolidando. E a microscopia eletrônica mostrando como ela se dá dentro do osso. Está ali entre os ósteos, né, se formando pequenas rachaduras. À medida que essas rachaduras vão se encontrando e não há uma capacidade de reposição, de regeneração tecidual, é que se dá, então, a fratura por estresse. É um conjunto de pequenas lesões que são, muitas vezes, inicialmente fisiológicas, fazem parte do nosso dia a dia, da pessoa ativa,
mas que quando passa de certo ponto se torna uma fratura inicialmente microscópica, posteriormente se mantida até macroscópica a exames de imagem. Por outro lado, então, nós temos aí na figura da direita um calcanhar também, né? Está aí o calcânio, só que do esqueleto imaturo, deve ser um adolescente provavelmente, em que as setas ali estão apontando um aumento da densidade óssea na apófise da tuberosidade posterior do calcânio, né? E a microscopia óptica demonstrando alterações já da física, que a gente vai ver mais para frente, né? Então, acho que a primeira lição dessa aula é essa grande diferença entre adultos e crianças e adolescentes. Não que as fraturas por estresse efetivamente ósseas não possam ocorrer nessa população. A gente encontra de vez em quando, mas é extremamente raro, já que no adulto é extremamente comum num consultório de ortopedia esportiva. Agora, é um evento multidisciplinar, né, Gilberto? Então, eu acho interessante a gente rever alguns nomes, alguns conceitos que são utilizados durante essa fala sobre anatomia do osso na região articular do esqueleto imaturo. Então, quando a gente fala físia, a gente quer dizer o disco de crescimento, né? Então, na imagem, essa porçãozinha cinza ali no fêmur distal, na tíbia proximal, né? Quando a gente fala de epífise, é o centro de ossificação secundário, então que está fora da grande haste, da diáfise do osso, né? Que vai crescer no fêmur ali, então, abaixo da físia, abaixo do disco de crescimento. Então, ali é uma ossificação à parte da ossificação do resto do osso, né? E detalhe, a epífise, ela é, então, a superfície, essa porção do osso que está junto a uma articulação. Então, a gente tem as duas epífises aí, do fêmur e da tíbia, fêmur distal e da tíbia proximal. Quando a gente fala de apófise, por sua vez, é muito parecido, é um centro de ossificação também secundário, só que ele não é articular. Então, e na tíbia, por exemplo, a gente pode ver a tuberosidade anterior da tíbia, né? Então, é uma apófise. Ela também tem uma físia, um disco de crescimento, mas ela não articula com ninguém, né? A gente vai ter a metáfise, que é a porção acima da físia no fêmur, ou abaixo da físia na tíbia, que tem osso essencialmente esponjoso, já começa a ter uma cortical um pouco mais espessa, né? Mas ainda tem osso esponjoso. E a diáfise é quando esse osso já se torna cortical, tem a grande haste dos ossos longos, a gente chama de diáfise. E a êntese seria a região onde o tecido conjuntivo organizado de um tendão ou de um ligamento perdão, se liga no osso. Então aí, por exemplo, a gente vê a êntese do tendão patelar na tuberosidade tibial anterior, que é uma apófise. E outros termos e anatomia que é interessante da gente relembrar é da fise, né, do disco de crescimento. O disco de crescimento ele vai ter 5 zonas que estão demonstrados ali na figura da esquerda, né? Vai ter primeiro uma zona de repouso, em que a gente tem células ali dormentes que vão fornecer aos poucos novas células para a zona de proliferação que está logo acima. Essa zona de proliferação, as células começam a crescer de tamanho até formar a zona hipertrófica, que é dominada por grandes células e pouca matriz extracelular. Depois, isso vai começar a se calcificar na zona de calcificação provisória até formar aquele ósteo, mesmo aquele osso primitivo que vai se maturar em um osso verdadeiro na 5ª zona. Então, quando a gente lembra lá das fraturas agudas da fise, né, quando acomete a zona de repouso ali, a gente fica muito preocupado. A zona mais acometida é a zona hipertrófica, que tem muitas células e pouca matriz, portanto ela é menos resistente, né? Mas a gente vai ver que isso é um pouquinho diferente quando a gente fala em lesões por overuse. E além disso, é importante a gente recordar também como é que é a irrigação sanguínea disso. Então o próprio disco de crescimento vai receber uma irrigação de cada lado, do centro secundário, no caso ali da epífise, e do osso principal, do centro primário de ossificação do osso, que essa irrigação já vai ser mais responsável por aquela parte que vai se calcificando. Pensa que vai levar o cálcio para essa zona meio cartilaginosa aí que está se calcificando, né? Agora, muitas vezes, ou algumas vezes, a gente tem vasos que atravessam a fise, como no caso da tuberosidade tibial anterior, por exemplo, que vão passar pelo meio dessa fise, podendo ser comprometidos, portanto, em lesões fisárias. E aí a gente vai ter duas diferentes maneiras básicas de levar a lesão por overuse nas fises. Elas são sempre por microtrauma repetitivo, afinal de contas é overuse, né? Mas elas podem ser por tração. Então está destacado ali, por exemplo, o menino que vai chutar a bola, né? Então você imagina a força que o quadríceps está exercendo sobre a patela, por sua vez tendão patelar, por sua vez sobre a tuberosidade tibial anterior, que pode estar sofrendo uma doença que a gente já vai ver, né? As lesões por compressão,
como é bastante conhecido no punho do ginasta, né, no rádio distal do ginasta, uma região que é feita para manipular objetos e ter eventuais pequenos traumas, né? Nesse caso está sempre sendo submetido a traumas repetitivos, então puramente por compressão, ou até de maneira mista, como por exemplo na tuberosidade posterior do calcâneo, que ele vai receber o choque vindo do chão, mas também vai receber a tração através do tendão de Aquiles e do tríceps sural. Então, quando a gente fala de lesões por tração, a gente deve estar falando de apófises, né? Então, aquele centro de calcificação secundário não articular, né? E como que isso evolui, né? Qual que é a anatomia evolutiva dessa lesão? Primeiro, você vai ter um processo inflamatório que se forma ali, que já pode ser doloroso, inclusive fazendo a lesão cessar, né? A criança parar com o esporte. Depois pode ocorrer o fechamento daquela irrigação sanguínea, talvez pela compressão que a inflamação causa, talvez por pequenos deslizamentos na placa fisária, ocluindo vasos sanguíneos que cruzam essa placa fisária. A partir daí, quando há comprometimento da irrigação do centro secundário de ossificação, vai ocorrer o que está sendo mostrado na imagem de baixo, aliás, de cima da direita, ali, com as setinhas no calcâneo, né? Então, vai ocorrer uma esclerose óssea. A esclerose óssea é o aumento relativo da massa mineral do osso com a diminuição daquela massa orgânica, especialmente o colágeno. Muitas células ali vão morrer, né? É uma osteonecrose relativa, então o osso vai ficar mais mineralizado. Não é porque ele tem mais mineral que ele é mais forte. Pelo contrário, ele vai ser mais frágil. E ele acaba se fragmentando muitas vezes, levando a essa outra fase, que está no calcâneo de baixo da esquerda ali, em que você começa a ver uma fragmentação do secundário de ossificação. Mas, eventualmente, vai voltar vaso sanguíneo, existe o estímulo para a entrada de vasos, e vai haver uma consolidação dessa região acometida. Porém, essa consolidação pode levar a sequelas. Então, a gente está vendo ali, por exemplo, um joelho, no tuberosidade tibial anterior, né, em que a gente tem tanto um crescimento exagerado dessa tuberosidade, quanto existência de fragmentos que muitas vezes estão embutidas ali dentro do tecido conjuntivo, nesse caso do tendão patelar, né? Então, às vezes, aqueles quadros que na criança e adolescente podem ser simplesmente um pouco dolorosos, podem vir trazer as sequelas lá na vida adulta também. Bom, e nas lesões por compressão? Perdão, tomar uma aguinha aqui. A gente costuma observar primeiro um alargamento dessa fise. Esse alargamento ele é ocasionado lá na zona hipertrófica, mas não como numa fratura aguda. O que acontece é que deve haver uma reabsorção ou uma não calcificação daquela zona de calcificação da cartilagem de crescimento, né? Então parece que é um aumento da zona hipertrófica, mas é por uma espécie de roubo da outra zona, né? E a partir daí pode haver também formação de cistos metafisários. Então uma parte do osso cresce, a outra parte não cresce e fica um buraco ali onde não cresce, né? Como a gente vê na figura de cima da direita, a gente, se olhar com cuidado para esse punho do ginasta aí, a gente vai observar a formação de cistos. O anel de Ranvier pode reagir, o osso pode tentar reagir a isso e você começar a observar esporões fisários. Então esse bico que você vê na beiradinha do osso ali da cima da direita, indica essa lesão por overuse por compressão, e esse paciente pode ainda evoluir para a formação de uma barra fisária. Então pode haver uma reação de consolidação, fechando essa fise ou uma parte dessa fise, que por sua vez, se não tratado, trará deformidade, como ocasionado no punho, mostrado na figura ali. Então vai ter um rádio que se forma com muito desvio em direção ulnar, e muitas vezes com desvio em direção dorsal também, como eu citei, é típico do ginasta. Como é que essa criança ou esse adolescente se apresentam? Essa apresentação é extremamente variável. Tem meninos que passam por muitas fases sem nunca queixar dor ou queixando pouca dor, uma dor limitada que muitas vezes nem impede o esporte. Outras vezes, já na fase inicial, eles comparecem ao médico por muita dor incapacitante. Essa dor pode, então, limitar a atividade física ou não. Pode levar, inclusive, à limitação às atividades cotidianas. Então, às vezes, para ficar sentado na escola assistindo a aula durante algumas horas seguidas, o joelho, por exemplo, já começa a doer. E, como eu disse, pode levar a sequelas, né? Inclusive sequelas tardias, complicações tardias já na fase adulta. A sequela também pode ser durante a vida infantil ainda, quando esse disco do crescimento, essa fise, que está alargada, está fragilizada, sofre um pequeno trauma. Então o menino já vem com a dor no joelho, por exemplo, um dia ele vai dar aquele chute na bola e ocorre uma avulsão da tuberosidade tibial anterior, né? Então uma agudização de um processo crônico também pode ocorrer.
E vamos ver, então, alguns exemplos aqui dessas lesões fisárias por overuse, né? Aqui a gente tem um relatado Little League Shoulder, que é uma lesão especialmente relatada no beisebol, muito pouco comum aqui no nosso país, não sei como é na Argentina, né? Aqui os imigrantes japoneses até jogam, especialmente no estado de São Paulo, mas é um esporte muito pouco frequente. Outros países latino-americanos jogam bastante, como a Venezuela, né? Mas a gente acaba vendo essa lesão também. Eu já vi em pequenos tenistas e jogadores de vôlei. Tá? Então, como é que são as fases dele, como a gente vê ali nas figuras do artigo? Primeiro, um alargamento da fise lateral, pode ser observado em radiografia simples. Depois, a formação de cisto, um alargamento ainda maior. E esse caso apresentado no artigo, por exemplo, evoluiu com uma deformidade de húmero proximal consolidando em varo. Né? Então, a fise medial fechou e a lateral teve um hipercrescimento. E o detalhe ali da imagem da direita, a ressonância, é que muitas vezes a gente observa já um edema dessa metáfise próximo ao disco de crescimento. E o difícil é que muitas vezes a gente observa esse edema em pacientes que não têm overuse, que não têm qualquer história, fizeram a ressonância por outro motivo. Então, o próprio crescimento pode gerar essa alteração de imagens. Né? Então, antes que a gente espere a sequela chegar, a gente tem que associar a imagem da ressonância magnética com a história e com o exame físico desse nosso paciente. Porque ortopedistas não acostumados ou que desconhecem ou não têm experiência do problema podem deixar essa imagem passar batido, assim como radiologistas que desconhecem essa lesão muitas vezes não veem no laudo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso aí e ser capaz de nós mesmos observarmos as imagens. Existe também o Little League Elbow, né, o cotovelo do jovem arremessador. E, de novo, o padrão mundial de publicação disso é o pitcher, o jovem pitcher do beisebol. Né? E aí o cotovelo ele é interessante, que ele pode ter uma lesão por tração de um lado, né, o lado medial, quando você arremessa a bolinha, ele sofre uma tração ligamentar e muscular, músculo tendíneo, na região do côndilo, epicôndilo lateral, epicôndilo medial, perdão, e que pode formar essa patologia que é chamada de Little League Elbow. Então, esse termo é utilizado para apofisite do epicôndilo medial, como demonstrado na foto ali do lado direito. Né? Então, a gente observa um espessamento e provavelmente isso já é um pequeno arrancamento dessa apófise. Né? Já as lesões laterais ocorrem por compressão, pelo mesmo movimento de arremesso, né? Então, um lado tracionado, outro lado comprimido, e aí geralmente o problema se dá no capitelo. Então, o capitelo pode, nos mais jovens, sofrer uma epifisite ali, a doença de Panner, né? E já nos mais velhos, nos adolescentes, pode sofrer, inclusive, osteocondrite dissecante, também sendo uma lesão por overuse, e nem fisária, mas sim epifisária, né? Intraarticular. E, mais uma vez, a gente vê isso nos nossos arremessadores também, os nossos tenistas, jovens jogadores de handball, por exemplo. O punho do ginasta, já várias vezes citado nessa apresentação, né? Então, o punho não evoluiu para ficar aguentando a carga do nosso corpo de maneira repetitiva, mas é isso que o ginasta faz por demanda do esporte dele. Então, a área mais comprimida, como vocês veem na ginasta fazendo um apoio de mão, vocês logo imaginam que a região do rádio mais dorsal que vai receber a maior carga compressiva, né? E sendo que a região mais radial, né, mais lateral, pode até sofrer uma carga de tensão. Então, às vezes, como mostrado na foto, você vê a reabsorção da fise de um lado e você vai vendo a formação de cistos do outro lado, assim como a possibilidade de formação de barra óssea dorso-ulnar no rádio distal. Essa barra óssea pode se fechar. Se ela se fechar e ninguém fizer nada sobre o assunto, isso vai evoluir com uma deformidade muito parecida com aquela conhecida deformidade de Madelung, né, uma deformidade do desenvolvimento que causa esse mesmo padrão, um punho que vai se torcendo para trás e perdendo a flexão palmar. Para trás, para dorsal e para ulnar, que ele vai se torcendo. Descendo agora para os membros inferiores, a gente tem as apofisites pélvicas. Né? Então, tem algumas que a gente observa bastante, como a apofisite da crista ilíaca, a gente observa em ginastas também, mas eventualmente em qualquer esporte em que haja rotação do tronco, é provável que naqueles países, né, que jogam muito hóquei no gelo, você veja muito dessa apofisite por tração da musculatura oblíqua abdominal, mas a gente vê aqui também, inclusive em jovens jogadores de futebol, ginastas e atletas, e às vezes você pode ver, como mostrado na imagem de cima ali, até uma espécie de um arrancamento de parte ou de toda a crista ilíaca em seu crescimento.
A gente pode ter essa apofisite também na espinha ilíaca anterosuperior, por tração dos músculos sartório e grácil, e a gente pode ter na espinha ilíaca anteroinferior, que é ainda mais comum, por causa da inserção do músculo reto femoral. E aí vem o nosso futebol, né, comum aos nossos países, em que crianças, especialmente chutes repetitivos, demandam muito do reto femoral por causa do movimento, tanto de quadril coordenado com a extensão do joelho. E aí algumas crianças se apresentam com essa dor inicial e outras vezes chega já com a fratura estabelecida, a fratura por avulsão. E em alguns casos eu já tive, não sei se o fortúnio ou o infortúnio de observar, né, essa formação daí de baixo da tomografia, em que vai havendo uma espécie de um arrancamento progressivo com pequenas consolidações. Arrancamento, consolidação, isso acaba formando uma juba ali, um grande protrusão óssea, um grande esporão, que pode inclusive provocar o impacto fêmuro-acetabular extra-articular, não é nem acetabular, né? Entre o fêmur e a pelve, e a bacia, causando limitação de movimento e dor também, não só pelo arrancamento, mas por essa protuberância óssea. A tão conhecida doença de Osgood-Schlatter é uma apofisite por overuse, que muitas vezes passa desapercebida, podendo se mostrar só na fase adulta, ou passando desapercebido pela vida inteira, né? Então, o que a gente costuma observar inicialmente só a dor ali na tuberosidade tibial, e aos poucos isso vai aumentando de tamanho, que é como geralmente já chega para nós no consultório. E às vezes na fase aguda, como eu citei antes, né? A agudização por um chute, ou por uma pancada, ou por um esforço de salto, em cima de uma lesão crônica com arrancamento da tuberosidade. E na fase adulta, como demonstrado ali pela seta também já falado antes, a possibilidade do Osgood-Schlatter levar a uma tendinopatia patelar, não na patela como é tão comum já no adulto, mas sim lá embaixo, na inserção da tuberosidade tibial. Quando o adulto apresentar a tendinopatia patelar distal, vocês podem procurar, porque é muito provável que ele tenha tido Osgood-Schlatter. Senão ele apresentaria ali no ápice da patela, né? No ponto de maior tensão da inserção do tendão patelar do adulto normal. A doença de Sever também é tão comum e muitas vezes assintomática, comete a tuberosidade posterior do calcâneo, muitas vezes responde muito bem ao simples repouso, né? E que na forma adulta pode ser o grande causador do Haglund, né? Dessa protuberância óssea posterior, ou até também da formação de corpos livres ósseos dentro do tendão de Aquiles, causando também futuramente a tendinopatia insercional similar à do tendão patelar. A doença de Isling é muito interessante, né? Ela ocorre na base do quinto metatarso, ele tem também ali um centro de ossificação secundária na maioria dos adolescentes. E aí confunde-se muito uma fratura por avulsão numa entorse com uma lesão por overuse. Então, passa alguém não especializado e fala, você torceu o pé, e a criança fala, eu não torci o pé, né? Mas eu tenho dor ali. Então não foi uma avulsão aguda da inserção do tendão fibular curto, né? Foi uma lesão crônica por tração que pode estar ocorrendo ali e que geralmente responde bem ao tratamento conservador quando não é efetivo o arrancamento. Bom, citados todos esses casos, existem outros tantos na literatura, né? Como que a gente deve conduzir esse jovem paciente e sua família? Primeiro, reconhecer a lesão. Como eu disse, esse é um assunto que muitas vezes é ignorado pelo ortopedista, poucas vezes ele é cirúrgico, então ele pode ser de pouca importância para quem gosta de operar, mas é de muita importância para quem tem esse problema, né? Então devemos reconhecer. Se você tem dúvidas, como naquele caso da ressonância que eu citei do húmero proximal, a gente vai usar o princípio da precaução. Então, inicialmente, a gente protege aquela criança. Se está aparecendo que tem overuse jogando tênis, aconselho os pais a ele ficar um período afastado do tênis, talvez seja muito bom para esse paciente. Muito comum a gente ver essa criança que chega falando assim, eu quero jogar tênis, com o pai do lado, meu filho tem que jogar tênis, meu filho tem que jogar tênis. Você consegue convencê-lo a afastar do esporte. Essa criança volta 3 meses depois, sorrindo, feliz. Ela vai crescer, porque a energia dela estava indo toda para o esporte e não para o crescimento. E, geralmente, uma criança que está indo melhor na escola. Então, às vezes, a lesão ela é bem-vinda. Acho que Deus sabe o que faz. Coloca a lesão na vida da criança para tirar ela daquele overuse, muitas vezes. Agora, uma vez de volta à atividade física, a gente, ou como orientar o que pode ou não pode fazer, a gente utiliza muito mais do repouso relativo do que do absoluto, né? E para isso a gente tem a dor, nada melhor do que a dor para orientar o que pode e não pode fazer. Ele vai perguntar, mas e aquela dorzinha que não me impede de jogar futebol? Essa também você deveria não julgar, até ela melhorar. E depois a reabilitação com retorno gradual. A gente tem que orientar os pais e as crianças de que
o indivíduo não está só doente ou só saudável. Existe um processo entre as duas coisas, então existe uma evolução nessa reabilitação. A imobilização pode ser usada? Até pode, especialmente nesses casos em que a dor é incapacitante para as atividades cotidianas, não apenas as esportivas, mas ela é exceção e ela deve ser limitada. Nós devemos lembrar que a atividade física é bem-vinda. Ela é que está faltando hoje em dia, né? O excesso é a exceção. A retirada da carga pode ser feita pelos mesmos motivos, quando dói para as atividades cotidianas apenas, e a cirurgia em caso de exceção, por deformidades, por agudização, por barra óssea. Se a gente resseca precocemente essa barra óssea, talvez por exemplo, o punho do ginasta vai crescer normal e não vai necessitar de uma osteotomia tardia, que seria outra cirurgia já mais danosa e com piores resultados. E lembrar sempre da retomada gradual e indolor à atividade física, né? Então existe um protocolo que ele foi tirado da cartola, assim, não existe um trabalho empírico bem realizado em cima dele, mas que o mundo inteiro usa porque funciona, né? Em que quando você vai retomar o esporte de maneira indolor, você volta com 50% da demanda prévia, por exemplo, da carga prévia, e vai aumentando 10% por semana, desde que não haja dor. Isso costuma funcionar muito bem para crianças e adultos. E quanto à prevenção, até voltando à pergunta que foi feita na outra aula, a gente tem algumas heurísticas. O termo heurística ele é muito legal, ele dá parâmetros, ou te dá conceitos que você sabe que tem variações, né? Então, eles são regras básicas, cheias de exceções. Então, como heurística, a criança pode praticar aquele esporte em que ela está gostando, que ela está se especializando, até 8 meses ao ano, depois ela troca de esporte ou tira férias, não sei. E o número de horas que ela pode jogar por semana é a idade dela. Então, se ela tem 10 anos, ela pode jogar 10 horas de futebol por semana. Isso costuma funcionar. Agora, quando a gente fala de qualquer esporte, ele faz futebol e natação. Então, a gente pensa em até 16 horas por semana máximo. Pode parecer muito, mas geralmente as crianças toleram isso muito bem, tá? E isso é natural. Provavelmente as nossas crianças das cavernas faziam por volta dessa quantidade de atividade física por semana também. Agora, exercício físico não é só esporte especializado, não é só esporte, modalidade esportiva, né? Então, a gente tem que lembrar que as crianças têm que brincar, elas têm que socializar. Existe uma razão aí também, numa heurística, de 2 horas de brincadeira para 1 hora de esporte especializado. Isso costuma funcionar bem. E quando a gente fala de adolescentes no estirão esporte competitivo, o adolescente é um bichinho complicado, né? Então, algumas coisas maturam antes das outras. Então, eles têm desvios posturais, tá? Ao contrário das crianças, que costumam ter pouco desvio postural, eles desenvolvem muito rapidamente desequilíbrios miofaciais. O osso cresce rápido, o músculo não acompanha, o pé cresce rápido, a coxa não acompanha. Então, isso é muito frequente neles. A gente deve se esmerar para que eles tenham técnicas esportivas adequadas e para a idade deles. A resistência cardiovascular começa a aumentar quanto à duração do esporte, mas aquela rapidez em recuperação vai diminuindo, que a criança teria, né? E que muitas vezes a gente pode modificar a atividade física e esportiva de acordo com as lesões. Não consegue jogar futebol porque está com sever, mas consegue nadar, por exemplo, né? Então, às vezes é uma boa oportunidade, inclusive, dele descobrir outra modalidade para a qual talvez ele se apaixone. E a periodização. Então, periodização não vale só para adulto. Então, o que é a periodização? Durante o seu treinamento, ao longo do ano, ao longo da sua temporada, você tem que ter altos e baixos. E isso serve para a sua semana. Então, os corredores, por exemplo, fazem um grande volume no domingo, né? Mas na segunda-feira eles quietam. Aí faz uma corrida média na quarta-feira, depois vai mais baixo de novo. Mas também ao longo do mês, você pode ter 3 semanas mais pesado, 1 semana mais leve. Ao longo do ano, você pode ter meses mais intensos progressivamente, com quedas a cada 3 meses e uma grande queda depois da temporada, tirar férias efetivamente, né? Então, não é que não seja capaz de realizar grandes esforços, mas não deveria ter grandes esforços sempre. E como conduta geral, quando a gente lida com essa população, o enfoque é no retorno ao esporte, tá? Mais uma vez eu repito o que eu disse na outra aula, a nossa epidemia não é de lesões por overuse, elas ocorrem e a gente tem que levá-las a sério. A nossa epidemia é de obesidade, nossa epidemia é de celular, é de tablet, é de alimentação inadequada. Então nosso enfoque é que exercício físico é saúde. Como ortopedista a gente lida muito com lesão e a gente não pode se acostumar a achar que exercício físico é igual a lesão, não é. Por exemplo, nessa família, totalmente fora de forma e comendo porcaria na frente da televisão, pode ser que o joelho não doa, né? Eles estão bem, né?
quanto ao joelho, mas nós somos médicos de joelho ou somos médicos de gente, né? Então, nessa família, o joelho pode até doer de vez em quando, mas o coração não vai parar tão cedo. Eles vão ser indivíduos saudáveis. Essa é a minha família. Eu puxo aqui a brasa para minha sardinha, né? Meus meninos aí e minha esposa fazendo burpee durante a pandemia, né? No pátio do prédio, tá bom? Então, nós não tratamos joelhos, não devemos ser médicos de joelhos, de pé. Nós devemos tratar pessoas. Eu prefiro um joelho doloroso a um infarto precoce. Obrigado.